A programação é comumente conhecida como o processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. Ao longo de muitos anos, a programação se deu de maneira procedural, ou seja, eram criados procedimentos, que são conjuntos de sequências de instruções, para se chegar a um objetivo final. No entanto, ao longo dos anos surgiram diversas variações da programação. Dentre elas, por volta dos anos 50, surgiu o que seria a definição de programação genética, quando Alan Turing, um renomado matemático, propôs a ideia de se evoluir programas, não somente programá-los estaticamente. Mas o que é a programação genética? A programação genética tem como base a biologia e os fenômenos evolutivos, genéticos e mutativos. A mesma evolui os programas de computadores, tradicionalmente representados em memória, para estruturas de árvores, que podem ser facilmente manipuladas recursivamente. Cada nó não folha possui um operador, e cada nó folha um operando, seja uma constante ou seja uma variável do problema. Isso facilita a resolução e análise das expressões matemáticas. Estes programas são submetidos a um processo de evolução com etapas de avaliação, seleção, cruzamentos e mutações. O algoritmo de programação genética cria uma população inicial formada por esses indivíduos. Essas árvores são normalmente representadas através da linguagem de programação Lisp. A reprodução das árvores, também chamada de crossover, ocorre na troca de material genético entre dois programas, isto é, a troca de uma branch de uma árvore pela branch de outra. A programação genética vem sendo aplicada em diversos problemas do mundo real, tais como a utilização de técnicas de inteligência artificial na indústria do petróleo. Em artigo escrito para a PUC-Rio em 2015, o primeiro problema exposto aborda a estimação do perfil de poço sônico em poços petrolíferos, utilizando alguns dados de perfis geológicos de poço. Já o segundo problema trata sobre a quantificação de incerteza num modelo de simulação de reservatórios, por meio da aproximação da função distribuição da probabilidade da produção acumulada de óleo, gás e água. O artigo busca evidenciar aplicações de programação genética na indústria de petróleo em duas áreas de muito interesse. A primeira aplicação é a estimação de perfis de poços por meio de programação multigene para a caracterização de reservatórios. Estamos interessados na previsão do perfil de poço sônico por meio de outros perfis de poços, onde o resultado será comparado com uma rede neural artificial. Uma das vantagens de se usar a programação genética em relação a outras técnicas, como redes neurais e lógica fuzzy, é que a expressão matemática explícita resultante pode ser incorporada em qualquer software de caracterização de reservatórios, como o Petrel. Como resultado da pesquisa, foi gerada uma tabela, dividida em duas colunas, que representam a aplicação de técnicas de programação genética e a aplicação de técnicas de redes neurais, respectivamente. Nessa tabela, são relacionadas as técnicas com os poços de teste, onde a relação representa a média percentual absoluta do erro, isto é, o erro MAP, sendo também representada a média geral de MAP em cada técnica na última linha. Concluindo, com a utilização da programação genética, se é capaz de resolver uma série de problemas estruturais complexos. A área vem crescendo a cada dia com o advento tecnológico e o crescimento das áreas da ciência, e os algoritmos inteligentes são o presente e o futuro da área. O aprendizado de máquina permite que os computadores analisem o contexto e tomem decisões em cima do conjunto de dados analisados e do treinamento aplicado.